E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o novo marco legal do saneamento básico. O texto que facilita as privatizações foi aprovado por 276 votos favoráveis e 124 contra. Agora, os deputados só precisam terminar de votar os destaques para encaminhar o texto ao Senado. A matéria, porém, voltará à Câmara caso seja modificada pelos senadores. A votação do projeto de lei foi realizada depois que os deputados favoráveis ao texto realizaram uma manobra que permitirá à Câmara ter a palavra final sobre o assunto. É que, ao invés de aprovar o projeto do senador Tasso Gereissati, cuja tramitação se encerraria no Senado, os deputados aprovaram uma emenda para privilegiar o projeto de lei do Executivo, cuja tramitação acaba na Câmara. Fala, Constantino. Olha, muito bom, muito importante isso. Aliás, é a pauta do dia, na verdade, né? Porque nós temos metade da população brasileira sem tratamento de água e esgoto. Sem tratamento de água e esgoto, metade. Isso é responsável por várias, milhares de mortes por desinteria e outras doenças. E a extrema-esquerda, PT, PSOL e companhia, estavam lá tentando votar contra. Ou seja, eles querem o povo pobre no esgoto. Eu ia até usar outra expressão mais literal, mas em respeito aqui à nossa audiência, vou poupá-los, né? Eles querem os pobres na M, porque eles não estão ligando para uma mudança que vai trazer mais investimento. Eles ficam com um discurso totalmente ideológico contra lucro, contra empresa privada participando desse setor. Se eles fossem conhecer a realidade em Niterói, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde esse setor já é tocado por uma empresa privada há anos, são os melhores índices pelo Tata, pela agência que calcula essa questão toda no Brasil, reconhece que a empresa em Niterói é super eficiente em relação às outras, enquanto isso, SEDAI e companhia, um lixo, uma porcaria. Ou seja, por que deixar a ideologia falar mais alto do que levar saneamento, tratamento de esgoto para os mais pobres? E a esquerda ainda vai monopolizar a preocupação com os mais pobres? É só para inglês ver, é só da boca para fora, é só narrativa, estética. Na hora que tem que votar numa medida claramente que beneficia justamente as classes mais pobres, a esquerda vai lá e faz discurso ideológico. Então, é muito importante essa medida, merece aplausos, todos os envolvidos que contribuíram com a aprovação, porque essa é a prioridade no Brasil. Essa é a prioridade. Tem gente que acha que a prioridade é a causa ambiental, a causa LGBT, vive numa bolha progressista. A causa mais importante desse país é levar saneamento para as classes mais baixas, para os pobres, que estão lá morrendo porque estão convivendo ao lado do esgoto. Parabéns a todos os envolvidos e que vergonha a extrema-esquerda votar contra isso. Josias. Saneamento é parte da questão ambiental, né? Uma coisa não exclui a outra, uma prioridade não exclui a outra, né? De acordo com os dados oficiais, 94% das cidades brasileiras são atendidas por estatais de saneamento. Apesar disso, metade da população não tem privada e torneira com água potável em casa. Então, se há algo incontroverso nessa matéria, é que é a falência do modelo. O modelo hoje, majoritariamente atendido ou desatendido pelo setor estatal, está falido. Foi nesse contexto que a Câmara aprovou o texto base ainda, nós estamos falando do texto base da proposta do marco regulatório, que cria regras aí para ampliar a participação da iniciativa privada nesse setor. Não foi uma votação simples, a sessão demorou ali algo como 6 horas, o texto acabou passando por 276 votos a 124, ainda falta votar as emendas, o que vai ser feito na semana que vem, e depois ainda tem que ter a posição do Senado. Tem que votar no Senado antes de seguir para a sanção do presidente da República. Eu assisti uma parte da sessão, muito deprimente, me impressionou um tipo de discurso de alguns deputados da oposição. Um deles chegou a mencionar que era preciso manter este setor do saneamento básico ali dentro do cercadinho estatal, porque as empresas privadas buscariam recursos em bancos oficiais, no BNDES, iam se financiar no BNDES. Então, já que vai ter dinheiro público mesmo, por que é que não deixa nas mãos do Estado? Eu pensei comigo na hora, né? Melhor financiar a privada no Brasil do que levar calote financiando porto em Cuba ou linha de metrô na Venezuela, que foi o que aconteceu com o BNDES na era petista. O dinheiro foi para lá,
para financiar porto, para financiar metrô, e levamos o beiço. Estamos agora aqui esperando o pagamento que não virá. A proposta que foi aprovada prevê a fixação de metas. Se forem todas elas cumpridas, a universalização do saneamento seria alcançada em 2033, daqui a 14 anos. Mas já se abriram ali algumas brechas para prorrogação desse prazo, até 2040. Portanto, nós estamos falando de levar privadas aos lares brasileiros em 21 anos. E tem gente que defende não fazer nada, deixar como está. Parece meio inadmissível, parece meio... é inconcebível, não dá para entender o argumento. Então, espera-se que seja aprovado rapidamente, que na semana que vem já seja enviado ao Senado. Infelizmente, aparentemente, o Senado não vai votar neste ano, porque estão restringindo a pauta à questão orçamentária na semana que vem. Mas é outra coisa lamentável que o Congresso queira encerrar as suas atividades no dia 17 de dezembro. Todo o Brasil trabalhando normalmente, o Congresso fecha as suas portas no dia 17 de dezembro, antes do Natal. Parece que o Brasil não há um Brasil por fazer, mas o Congresso parece que se recusa a fazer esse país. Rapidinho, Denise, para fechar. Exatamente, esse prazo agora está servindo de desculpa para eles adiarem várias matérias. A votação dos destaques vão tentar emperrar novamente a votação desse projeto, que é importantíssimo para o país. E essa resistência da oposição se deve à tentativa de preservar as estatais, que já está comprovadamente, pelo menos a maior parte delas, a ineficiência já está comprovada, dados os indicadores péssimos que vocês citaram em relação ao saneamento. Então, tem que privatizar com uma regulamentação muito clara, porque é um problema. As estatais, elas tinham a renovação automática nas cidades, então, mesmo não prestando bom serviço, não fazendo os investimentos necessários, a situação ficava lá garantida. Aí é fácil.